número que pouca gente conhece. Só no ano passado, o INSS gastou mais de 100 milhões de reais com dependentes químicos. Tu não consegue fazer o tratamento em paz se tu não tiver tuas contas em paz, né? Daí tu começa a te afobar, quer voltar rápido ao trabalho e acaba te atrapalhando todo. O benefício do auxílio-doença tem um papel importante nesse tipo de tratamento e o programa de hoje mostra o que tem sido feito para garantir o uso correto dos recursos. Tem ainda a briga na Justiça para exigir das empresas de telefonia investimentos em acessibilidade. O pedido é simples, que sejam colocados no mercado aparelhos adaptados para atender deficientes visuais. O Via Legal começa agora. A relação é de consumo, mas precisa seguir algumas regras específicas. Uma universidade particular não pode, por exemplo, impedir um aluno de fazer as provas só porque ele está inadimplente. São restrições previstas em lei, mas que mesmo assim costumam ser desrespeitadas. Quando começou o curso de jornalismo, Andressa realizou um sonho, mas também passou a viver um período de muita angústia. É que a faculdade era particular e ela não tinha dinheiro para pagar as mensalidades. Eu fui com a cara e com a coragem e falei, não, eu vou e vou me virando, vou dando um jeitinho dali, aperto daqui, aperto dali, mas na verdade aqui não tinha nem da onde tirar. Quando conseguiu um estágio, Andressa passou a receber R$ 350, mas o curso passava de 700 e ela não tinha ajuda de ninguém. Por isso, todo fim de semestre era um drama. A faculdade só permitia a renovação da matrícula se ela quitasse os débitos. Aí eu dava cheques para pagar o anterior, renovava e continuava. Chegava final de semestre, eu já começava a entrar em pânico. Ah, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E agora? Eu não tenho dinheiro e tudo. Por lei, as instituições de ensino particulares não são mesmo obrigadas a renovar a matrícula de quem está inadimplente. Mas um entendimento da Justiça Federal mostra que essa regra não deve ser aplicada em todos os casos. Um universitário de Uberaba, em Minas Gerais, estava devendo algumas mensalidades. Ele chegou a quitar os débitos, mas fora do prazo de rematrícula. Por isso, a faculdade impediu que ele continuasse estudando. Inconformado, o aluno, que estava quase terminando o curso de Direito, recorreu à Justiça e deu certo. O desembargador que julgou o processo no Tribunal Regional Federal em Brasília considerou que, apesar do atraso, o estudante deixou a condição de inadimplente. Ele também levou em conta que as normas internas e os interesses financeiros da faculdade não devem prevalecer sobre uma das garantias constitucionais mais importantes, o direito à educação. Se o aluno atrasa o pagamento de uma prestação, se faz a matrícula com 1 dia, 2 dias ou alguns poucos dias de atraso, então ele já sofre o rigor da reprimenda institucional que, em nome de um falso argumento, que seria a autonomia didático-científica da instituição, pudesse sacrificar um direito fundamental que a Constituição não autoriza. Assim como o estudante de Uberaba, Andressa também continuou os estudos. Na metade do curso, ela conseguiu um emprego, mas nada que diminuísse a rotina de sacrifício. Dava para pagar aquilo ali e pronto, não me sobrava nada. Assim, eu não tinha lanche na faculdade, eu passava fome mesmo. Andressa conta que os atrasos nas mensalidades duraram até o fim do curso, mas que em nenhum momento foi impedida de continuar estudando. Uma garantia que também está prevista em lei. O estabelecimento de ensino não pode proibi-lo de assistir aulas, não pode reter documentação, não pode expor esse consumidor ao ridículo, nem sofrer ameaças, nem constrangimentos. Mas pelo menos uma dessas garantias é criticada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino. A entidade não concorda que faculdades e escolas sejam obrigadas a fornecer o certificado de conclusão de curso a estudantes que se formam devendo mensalidades. O aluno só deveria ter direito, no meu modo de ver, se estivesse também cumprindo a sua parte, né? Porque ele faz um contrato faz um contrato para comprar serviços e os serviços são prestados independentemente dele cumprir a parte dele. Então a lei está aí provocando um desequilíbrio entre as partes.
O assunto é polêmico e por isso mesmo já chegou aos tribunais. O entendimento da Justiça tem sido de que a faculdade não pode punir o aluno pela inadimplência e nem pressioná-lo a pagar os débitos retendo documentos. Ela tem que ter meios legais para cobrar aquele débito em se tratando de um aluno inadimplente. Quando se formou, Andressa devia R$5.000. Mas com o diploma de jornalista em mãos, logo conseguiu um emprego melhor. E não demorou a pagar o que devia à faculdade. Eu faria tudo de novo, assim, sem medo. Eu encararia. Porque, ainda mais agora, sabendo que no final deu certo, de que valeu a pena. Se você quer entender melhor as regras que devem ser seguidas pelas instituições particulares de ensino, acesse este endereço. De nada adianta ter tantos avanços tecnológicos se as novidades não estão acessíveis a quem mais precisa. A partir dessa lógica, a Justiça obrigou o governo e os fabricantes de telefone a oferecer aparelhos adaptados a deficientes visuais. Uma alteração pequena que pode garantir autonomia a milhares de brasileiros. Beto está sempre acompanhado de Simon. O fiel companheiro foi trazido dos Estados Unidos há 5 anos. Find the right door. Good boy, find the right door. Beto ficou cego aos 13 anos, mas conseguiu superar as dificuldades impostas pela deficiência. Hoje, além do cão-guia, a ajuda vem da tecnologia. Relógio, computador e celular funcionam com um sintetizador de voz. Um celular, quando ele conta com recurso de acessibilidade, ele dá uma independência muito grande, porque ele abarca diversos utilitários, como calculadora, como relógio, um leitor para e-mails. Então, no celular apenas, quando ele é adaptado, a pessoa cega tem acesso a diversos utilitários que realmente fazem a diferença na questão da independência no dia a dia. Leonardo também depende do celular para quase tudo. Graças ao aparelho adaptado, ele consegue ouvir todos os comandos e serviços disponíveis no telefone. Selecionar. Janela caixa entrada. Página 1 de 7. SMS não lida. O Talks é um software utilizado por cegos no mundo inteiro. O problema é o preço. Para ter acesso a essa tecnologia, é preciso desembolsar quase R$ 1.500. Você precisa, de fato, ter uma boa condição financeira para ter um conforto, né? Para ter um telefone acessível, ou então você vai viver pagando prestações e prestações. Além do alto custo, os deficientes visuais enfrentam outra dificuldade: encontrar o aparelho adaptado. Alguns aplicativos disponíveis no mercado até ajudam pessoas com baixa visão ou daltonismo, por exemplo. A gente desenvolveu um aplicativo que funciona mais ou menos como uma lupa no celular. Usa a câmera do celular como se fosse uma lupa. Ele também aplica alguns filtros, por exemplo, o filtro de negativo, que troca a cor do fundo, né? Então aumenta muito a legibilidade. Mas quem é cego precisa mesmo é do recurso de voz. A demanda de milhares de deficientes visuais chegou à Justiça Federal e a iniciativa já deu resultados. A primeira decisão, que ainda é provisória, obriga a Anatel a elaborar um projeto de adaptação dos celulares. O documento deve conter todas as regras a serem seguidas pelas empresas que desejam oferecer esse serviço. A agência terá 4 meses para concluir o estudo. O que nós queremos é que a Anatel, ao estabelecer regras básicas de acessibilidade, acabe forçando as operadoras para que negociem junto aos fabricantes, para que eles então ofereçam esses aparelhos com acessibilidade. Que se desenvolva também essa outra tecnologia no sentido de baratear o custo e tornar acessíveis os celulares para todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência visual. Vital foi um dos primeiros a denunciar o problema ao Ministério Público Federal. Ele conta que se sente excluído por não ter acesso ao aparelho adaptado. Uma pessoa que enxerga normalmente, ela vai no menu e vê a ligação perdida. Eu não consigo, sem o software, ver isso. Além disso, mensagem de texto, os chamados SMS, né? Eu não consigo, eu não tenho autonomia para mandar sem o software.
De acordo com a lei, o serviço de telefonia deve ser universal, ou seja, acessível a todos. Alberto espera que, além dos lucros, a acessibilidade também seja uma preocupação da indústria. Acessibilidade é garantir o direito de ir e vir, o direito ao acesso à informação, ao lazer, à cultura. Então, independente da deficiência ou da característica que a pessoa possua, é fundamental que ela seja vista como um consumidor, como um ser humano, como alguém capaz de produzir, capaz de frequentar o mesmo espaço que outras pessoas. A acessibilidade é oferecer condições plenas de que pessoas com necessidades específicas desfrutem desse todo que nós chamamos de mundo. Simon left. Good boy, straight. Vamos. A cada dia a medicina coloca no mercado novas drogas capazes de curar ou amenizar o sofrimento de quem está doente. Uma agilidade que não se repete na definição dos medicamentos oferecidos de graça pelo governo. Em Pernambuco, a Justiça precisou ser acionada para que o Estado passasse a garantir o melhor tratamento a quem tem osteoporose. Quem vê seu Antônio assim, subindo uma ladeira, nem imagina que há 2 anos ele passava a maior parte do tempo em cima de uma cama, praticamente sem se mexer. Ele foi parar no hospital depois de sofrer uma queda. Escorregão eu levei na calçada. Abri uma escala forçada, aí atingiu os nervos, né? Entre as pernas e fiquei paralisado. Chegaram num diagnóstico que era osteoporose. A osteoporose é uma doença que provoca a diminuição da massa óssea e que atinge cerca de 10 milhões de brasileiros. Os ossos ficam menos resistentes, podem quebrar com mais facilidade. Estima-se que até o ano de 2050, 6 milhões de pessoas em todo o mundo terão fraturado o quadril por causa dessa doença. Esse medicamento, o teriparatida, é indicado para os casos mais graves. Já é o último estágio no tratamento, praticamente, já quando o paciente já teve fraturas e tem uma osteoporose severa que não respondeu aos tratamentos iniciais da osteoporose. Exatamente por ser tão forte, o remédio custa caro. Para ter acesso ao produto é preciso desembolsar quase R$3 mil por mês. Uma conta com que os pacientes sempre precisaram arcar, já que o produto não é oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Oxe, é mais fácil comprar o caixão, velho, porque o remédio é muito caro. Aqui em Pernambuco, essa situação chegou à Justiça Federal. O Ministério Público pediu que o teriparatida fosse incluído na lista de remédios fornecidos pelo Estado. Assim, o paciente não precisaria pagar nada para dar início ao tratamento. O Ministério Público Federal verificou que a conduta era geral, que esse medicamento nunca era fornecido nesses casos. E por isso nós entramos com a ação civil pública, que é uma ação coletiva, visando ao fornecimento desse medicamento para todos os usuários do SUS que se encontrem nessa situação clínica específica. Ao mesmo tempo em que o assunto era discutido na esfera judicial, a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco anunciava a decisão de fornecer o remédio de graça na rede pública. Coincidiu as duas situações. Houve uma decisão na época em favor dessa pessoa, mas logo paralelo a gente teve um programa implantado e administrativamente passou a se conceder esse medicamento. Hoje não existe mais demanda judicial para a concessão desse medicamento especificamente. Isso significa que os usuários do SUS em Pernambuco já podem ter acesso ao medicamento sem pagar nada. A Justiça Federal determinou que o Ministério da Saúde siga o exemplo da rede estadual e ajude a garantir o fornecimento. E a União foi condenada pelo juízo a solidariamente responder também pelo fornecimento desse medicamento. Só na região metropolitana do Recife, 44 pessoas foram beneficiadas pela medida. Elas recebem a cada mês um kit com medicamento em uma das farmácias da rede pública. Seu Antônio é um desses pacientes. Depois de 6 meses de tratamento com doses diárias, ele garante: o remédio tem feito toda a diferença. Antes era só dor e envergadura, não me alimentava direito. Depois que comecei a tomar o remédio, teve 80% de melhora, rapidinho. O avanço de drogas como o crack tem obrigado o Brasil a investir em ações de prevenção e principalmente no tratamento das vítimas.
Um esforço que custa caro e tem reflexos cada dia maiores no orçamento da Previdência Social. O número é crescente e preocupa o governo. Só no ano passado, a Previdência concedeu quase 125 mil auxílios-doença a dependentes químicos de todo o país. Uma despesa de 107 milhões de reais aos cofres do INSS. Hoje, o total de afastamentos do trabalho provocados pelo uso de drogas como crack, cocaína, maconha e anfetaminas é 8 vezes maior que o decorrente do consumo de álcool e cigarro. A história desse manobrista, que preferiu não se identificar, ajuda a explicar a estatística. Ele é usuário de cocaína há mais de 12 anos e, por causa do vício, não consegue mais trabalhar. Comecei a me desfazer das minhas coisas materiais, né? Roupas, objetos de valores, celulares, computador, até que chegou num nível que eu não controlava mais. Não conseguia mais fazer minhas tarefas normais do dia a dia, ir trabalhar, estudar, não conseguia fazer mais nada. O rapaz diz que nem se lembra quantas vezes foi demitido por justa causa e que ficar sem emprego é só uma das consequências do uso da droga. Vira do avesso, né? Dinheiro, a família, se perde tudo, né? Em consequência de 6 meses de prazer, tu acaba destruindo a tua vida toda. Para mudar essa realidade, o manobrista conta que decidiu procurar tratamento. Um passo importante que só foi levado a sério depois que ele começou a receber o auxílio-doença. É um recomeço. Tu não consegue fazer o tratamento em paz se tu não tiver tuas contas em paz, né? Daí tu começa a te afobar, quer voltar rápido ao trabalho e acaba te atrapalhando todo. O benefício varia de um salário mínimo a R$ 3.916. No caso dos dependentes, o valor médio liberado pelo INSS é de R$ 861. Mas muita gente só consegue ter acesso ao dinheiro depois de recorrer à justiça. Esse juiz explica que o grande desafio é garantir que o recurso realmente seja usado para ajudar na recuperação do trabalhador. Se o juiz simplesmente restabelece ou concede o benefício que ele pediu, e se o dependente químico não vai se submeter a um tratamento, por exemplo, a tendência é que ele use esses recursos, o dinheiro do benefício, até para manter a sua dependência, né? A sua necessidade de consumir essas substâncias nocivas à saúde. Então acaba gerando um círculo vicioso. Aqui em Porto Alegre, uma parceria do INSS e da Justiça Federal tem evitado o uso incorreto dos recursos. O benefício só é liberado depois de uma audiência de conciliação. Fechado o acordo, o dependente começa a receber as parcelas, mas ele só terá acesso ao restante do dinheiro se provar que está fazendo o tratamento recomendado pelos médicos. Ao final do tratamento médico recomendado, da reabilitação, ele receberá uma parcela adicional. É um plus, que é um incentivo para que ele realmente realize o tratamento e obtenha a sua reabilitação. E o que a Previdência busca é que, uma vez reabilitado, ele seja reinserido ao mercado de trabalho e, principalmente, consiga sair do vício. Quem conseguiu ir até o fim do tratamento comemora o resultado de 5 anos de esforço e força de vontade. Conseguindo criar meu filho, estou fazendo faculdade. Pro mês que vem eu estou pretendendo um retorno ao trabalho, então para mim é muito bom, tô só evoluindo. Muita gente ainda resiste, mas não cabe discussão. A reforma de patrimônio tombado depende de uma licença especial. Quem passa por cima dessas exigências pode ter problemas, que vão do prejuízo financeiro a uma condenação na justiça. O exemplo que você vê agora vem de uma das cidades mais conhecidas do Rio de Janeiro. Poucas cidades brasileiras têm a história tão preservada quanto Paraty. Por mais de 200 anos, o povoado, fundado no século XVI, serviu como porto para a entrada das mercadorias que seguiam para o interior do país.
E Paraty, a partir daí, de 1870, logo depois vem a abolição da escravatura, que tira o trabalho braçal dos engenhos, Paraty entra numa decadência absurda que se estende até mais ou menos 1950. E essa decadência preservou a arquitetura, quer dizer, a malha urbana da cidade, preservou a cultura, o linguajar, os costumes, as festas, as danças. Exatamente por isso, em 1958, a região central do município foi tombada. Mas logo depois, o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, percebeu que o conjunto arquitetônico merecia uma proteção ainda maior. Como uma maneira de conter uma expansão urbana desordenada, uma especulação imobiliária pouco saudável à cidade, foi realizado também o tombamento do município com o intuito de manter esse entorno paisagístico do bem primeiramente tombado, que foi o bairro histórico. Andando pelas ruas do Centro Histórico de Paraty, fica fácil entender por que o lugar é tombado e deve receber cuidados especiais, do calçamento à arquitetura. Tudo aqui ainda guarda características da época colonial. Um cenário encantador que nas últimas décadas foi redescoberto pelos moradores e explorado por visitantes do mundo inteiro. Todo, me encantou todo. Identifico muito com as partes do sul de Portugal, onde as cores, a gente e todos os recantos pitorescos que aqui de Paraty. Tanta movimentação turística trouxe mudanças significativas para a cidade. Paraty está se desenvolvendo assim num período de 40 anos, né? Hoje nós somos uma cidade de uma importância grande junto ao governo do estado, do Rio. O problema é que essa nova realidade veio acompanhada de um impasse. Se por um lado o tombamento do município preserva a paisagem e impulsiona o turismo, por outro essa atividade econômica exige constantes modificações na infraestrutura da cidade. Obras quase sempre barradas pelas regras de preservação. O tombamento impõe restrições, né? Impõe restrições à edificação, à alteração, à reforma dos imóveis tão integrantes do conjunto histórico. Para reformar qualquer imóvel do centro histórico, por exemplo, o dono precisa ter o aval do IPHAN. Um projeto assinado por um arquiteto ou por um engenheiro, e dá entrada isso na prefeitura municipal, ou seja, a prefeitura vai verificar uma série de quesitos próprios da responsabilidade da prefeitura e vai nos encaminhar também. Nós fazemos a autorização com esse olhar do patrimônio. Alguns moradores do centro histórico afirmam que depois de tanto tempo já se acostumaram com a burocracia e hoje até defendem a existência das regras. Numa cidade antiga, o morador tem que se adaptar à casa e não a casa ao morador. E além do mais, hoje todas as nossas casas já estão quase todas restauradas, já foram feitos os primeiros investimentos. Não é mais as casas de 40 anos atrás, como quando eu nasci aqui, que as casas eram totalmente abandonadas. Mas quem mora longe do centro histórico ainda tem dificuldades de aceitar as restrições impostas pelo patrimônio. Como o município é todo tombado, as regras para reformas valem para os 48 bairros. Já que eles não estão dentro do conjunto histórico, é difícil compreender o fato de também passar por o crivo de um Instituto do Patrimônio Histórico. As consequências para quem se recusa a cumprir as determinações do IPHAN podem ser sérias. Há cerca de 5 anos, um morador dessa rua, que fica a 2 quadras do centro histórico, foi processado. Ele não solicitou ao IPHAN, nem através da prefeitura, nem diretamente, esse pedido de reforma, esse projeto de construção. E acabou que ele construiu além do que é permitido naquela zona. O caso chegou ao Tribunal Regional Federal, aqui no Rio de Janeiro, e prevaleceu a avaliação do IPHAN. As modificações feitas no imóvel são mesmo ilegais. Pela decisão, o morador terá que demolir salas e marquises.
Se quiser continuar tocando as obras, ele deverá encaminhar um projeto detalhado da reforma para análise do Instituto. Para a Justiça, apenas o órgão de patrimônio pode determinar que mudanças são permitidas nesse pedaço da história do Brasil, que se chama Paraty. O grande desafio de todos nós, tanto da sociedade quanto do IPHAN, é conseguir sempre manter esse equilíbrio entre a preservação e o desenvolvimento natural, porque eu acredito que as duas coisas são importantes e que elas têm que caminhar juntas, né? O Via Legal fica por aqui. Para rever estas reportagens e outras edições do programa, basta acessar vialegal.cjf.jus.br. Eu te espero na semana que vem. Até lá!